prazer recebendo no meu canal Flávio Dino. Eu não sei como tratá-lo. É ex-governador, senador eleito ou futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública. Mas para não deixá-lo em situação desconfortável, eu pergunto ao senhor em tese. A primeira questão, e agradeço muito o senhor ter atendido o meu convite e a gentileza de ter atendido o meu convite. O senhor é favorável à separação de um Ministério da Justiça e um Ministério da Segurança Pública ou mantê-los em um ministério só? Muito obrigado por ter atendido o meu convite. Eu que agradeço a sua gentileza, eu que acompanho o trabalho muito relevante, muito importante que você faz, discutindo democraticamente ideias, compreendendo, claro, o pluralismo como legitimador da democracia. E assim se dá em relação a esse tema que você propõe. Eu respeito todas as posições, todas as ideias, elas têm fundamentos técnicos, mas eu sempre, Vila, olho a conjuntura. E na atual conjuntura, me parece que o mais indicado é nós mantermos o modelo de integração, ou seja, de integração entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, o sistema de segurança, e, a meu ver, a concentração do diálogo em um ministério permite maior eficiência nesse instante, ou seja, um ministério que dirige a parte federal da segurança pública, que organize o Sistema Nacional de Segurança Pública e, ao mesmo tempo, dialogue com os órgãos autônomos do sistema judiciário e do Ministério Público. Eu pergunto ao senhor, ainda continua ocorrendo incidentes extremamente graves em alguns estados. Vamos citar um como o melhor exemplo, e triste exemplo, Mato Grosso. Interrupções de estradas, ameaças de todos os tipos, a parlamentares, inclusive, a uma vereadora, um incidente muito desagradável, e isso tem se mantido desde a noite do resultado das eleições no dia 30 de outubro. Eu não sei até quando. Parte dessas ações, não só de desobstrução, mas no campo legal, de investigação, presumo eu, se eu estiver enganado, por favor, o senhor me corrija, mas também é tarefa, não só, mas é tarefa do governo federal. Eu pergunto, isso não preocupa o senhor como senador eleito, alguns falam como futuro ministro da Justiça, mas como um democrata, especialmente esses incidentes, essas ameaças e a utilização, segundo alguns, da estrutura de Estado como Polícia Federal e numa forma mais explícita, Polícia Rodoviária Federal, como se fosse uma espécie de auxiliar de governo e não instituições de Estado? Essa é a questão fundamental. Houve uma indevida tentativa de instrumentalizar setores do Estado que não podem ter uma militância partidária, ideológica, política. Sobretudo essas corporações armadas, porque elas têm responsabilidades adicionais. Então, nós precisamos retomar a cultura da legalidade. E esse é o trilho que o novo governo deve propor. Não importa em quem o integrante das Forças Armadas ou das polícias votou. Ele tem o direito de votar em quem ele quiser. Mas ele não pode transformar o seu legítimo voto, sagrado, secreto, em uma militância usando a farda, usando o uniforme, a arma e assim sucessivamente. Nós vamos propor na equipe de transição uma agenda de trabalho. Todos aqueles que quiserem participar dessa agenda de trabalho em favor do país serão bem-vindos, repito, independentemente do voto, e aqueles extremistas, aí sim, esses que insistirem no caminho da ilegalidade, esses que confundem liberdade de expressão com cometimento de crimes, a democracia tem os seus próprios instrumentos e tem o dever de usá-los. Instrumentos que garantam a apuração de condutas ilegais, punição de condutas ilegais. E eu quero crer, Vila, que o diálogo vai vencer, vai prevalecer, o bom senso vai prevalecer. Eventualmente, um ou outro que persistam nesse caminho de ameaças à democracia, ameaças a pessoas, atos de sabotagem, aí sim, o caminho da apuração, da investigação e da repressão, você tem razão, transita, inclusive, pela esfera federal, na medida em que o artigo 109 e o artigo 144 da Constituição Federal dizem que os crimes políticos são de competência federal.
Então esse sistema com certeza estará pronto a agir para proteger essa conquista social que é o Estado Democrático de Direito. Perguntar para o senhor, as pessoas estão muito preocupadas com quem eu converso e incidentes nos últimos meses têm reforçado essa preocupação. Houve uma liberação geral de armas no Brasil. Nem sempre são dos CACs, aqueles CACs devidamente autorizados, que existe dia muito, né? No Brasil não, houve uma liberação geral e há inclusive mostrando nas redes sociais essas pessoas, armamentos pesados, e evidentemente não produzidos aqui no Brasil, que eu não sei de que forma eles acabam chegando ao Brasil, mas a grande questão é que há um temor muito grande em relação à possibilidade de atos de violência, especialmente a partir quando assumiu o novo governo democrático a partir de 1º de janeiro. Eu pergunto ao senhor, em tese, qual é o papel do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e especialmente o que o senhor, como senador eleito, pensa sobre essa questão? Vai continuar tudo igual? Vai mudar? Vai haver um revogaço, vamos usar essa expressão, em relação à liberação de armas? Qual a opinião do senhor? Nós temos que retomar o caminho da lei de 2003. Houve uma burla, uma fraude, mediante a edição de uma miríade de atos infralegais, portanto de hierarquia inferior, que acabaram, na verdade, por contrariar o que está na lei. Me refiro, por exemplo, aos CACs, aos caçadores, atiradores, colecionadores, me refiro, por exemplo, a uma esdrúxula autodeclaração para que a pessoa possa obter um porte de arma, assim como limites abusivos no que se refere à aquisição de verdadeiros arsenais, de modo que é importante sublinhar a você e a todos que nos acompanham, que hoje há mais armas nas mãos de cidadãos, cidadãs, de clubes de tiro, de CACs e assim sucessivamente, do que na mão das forças policiais. E isso, portanto, constitui um problema grave que deve ser enfrentado à luz da lei. Então, este revogaço visa garantir essa integridade da lei, da legalidade, e, ao mesmo tempo, combater a violência, seja a violência ocasional, seja essa violência orquestrada que você alude, em que nós temos atos que podem, inclusive, ser enquadrados como atos terroristas. E a mudança de atitude vai ser nesse sentido. Hoje há uma leniência, aparentemente até uma cumplicidade, quiçá coautoria, e nós vamos mudar isto para um sistema em que a lei vai ser a referência para a atuação dos agentes federais que estiverem sob comando do presidente Lula. Uma longa tradição democrática, inclusive no seu estado, no Maranhão, governador 2 vezes o Maranhão, agora eleito senador, e tem uma longa história. Eu vou usar o nós exageradamente, não sei se eu estou correto. Nós imaginávamos, eu acho que todos os democratas, que a página da participação de militares na política, de militares da ativa, de pressão de todos os tipos, isso era algo encerrado desde a promulgação, especialmente da Constituição de 5 de outubro de 1988. E mais ainda com a criação do Ministério da Defesa em 1999. Porém, infelizmente, acontecimentos desde 2016, mais ou menos, antes do atual governo, que tomou posse em 2019, a participação dos militares foi se intensificando, chegando até alguns momentos de ameaça à ordem política. Recentemente, inclusive agora, o general Vilas Boas, que foi comandante, inclusive, do Exército, voltou a se pronunciar e teria um manifesto, alguns falam apócrifo, circulado dias atrás, entre oficiais, parece que todos seriam da reserva, ou eventualmente um outro da ativa. Em resumo, eu pergunto ao senhor, qual a opinião do senhor sobre essa ação agora dos militares, como se fosse uma espécie de tutores do Estado, como se fosse possível ser tutores do Estado Democrático de Direito? A minha opinião é a mesma que a sua. E nós estamos em boa companhia, porque a minha opinião e a sua convergem com a opinião da Constituição, que é a que vale. Então, a Constituição Federal, no artigo 142,
o famoso artigo 142, diz exatamente o que você apontou, ou seja, que não existe tutela militar sobre os poderes constitucionais. O que está escrito lá é diametralmente o oposto, ou seja, o que existe é uma subordinação da função militar, que não é poder de Estado, aos 3 poderes. Nós não temos 4 ou 5, nós temos 3. E isso que está escrito no artigo 142. Houve esses assolamentos, essas instigações a que os militares desbordem das suas atribuições constitucionais, e graças a Deus até aqui, tirando uma ou outra voz mais desatinada, os militares da ativa têm se mantido fiéis aos seus compromissos com a nação, compromissos de respeito à legalidade. E tenho esta convicção, Vila, de que, apesar desses apelos a militares, apelos até a extraterrestres, por mais esdrúxulo que isso pareça, está ocorrendo, não serão suficientes para contrariar a vontade popular. O povo escolheu a democracia, o povo aprovou a Constituição e o povo comparece e vota nas pessoas de acordo com a sua convicção pessoal. Daqui a 4 anos tem eleição de novo e eu renovo sempre esse apelo às famílias, das pessoas que estão em condições até degradantes, acampadas, sofrendo, que essas pessoas voltem para casa. Não adianta ficar cantando hino nacional para muro, para pneu, para caminhão. Voltem para casa, daqui a 4 anos haverá eleição de novo. Aí, muito bem, esse setor de extrema-direita apresenta o candidato, se vencer, governará, ou pelo menos fingirá que governará, caso do atual presidente. Eu sempre faço esse apelo ao bom senso. E até aqui os militares têm mantido a diretriz correta, ou seja, não têm ouvido esses apelos. E eu lamento muito essas notas de militares experientes, mesmo que na inatividade, deveriam ter, a meu ver, mais respeito ao papel que já tiveram e não ficarem instigando práticas ilegais, práticas imorais e contrárias à Constituição. Questão ao senhor, para não abusar da sua bondade, senador, a questão do Supremo Tribunal Federal. Eu digo isso porque nos últimos 6 anos aproximadamente, nunca se falou tanto do Supremo Tribunal Federal. Tem pessoas que sequer sabiam da sua existência. E muitos hoje que falam do Supremo Tribunal Federal não sabem das suas atribuições, do Supremo Tribunal Federal, o que faz, como é nomeado um ministro, etc. Tudo aquilo que determina a Constituição. E repete muitas vezes ad nauseam expressões que acabam encontrando por aí. Uma delas, que é muito comum, é que há uma judicialização da política. Em outros termos, que o STF interfere no Congresso Nacional e acaba legislando. Eu pergunto ao senhor, como senador eleito, é possível afirmar peremptoriamente que o Judiciário, em especial o STF, legisla? É curioso isso, Vila, porque há muita crítica à Justiça Eleitoral, ao TSE, e eu faço questão de lembrar que essas instituições surgiram na década de 30 do século XX, portanto, proximamente iremos comemorar um século de atuação da Justiça Eleitoral, exatamente porque o modelo anterior a este momento era um modelo em que havia muitas fraudes eleitorais. E de lá para cá, a Justiça Eleitoral, em particular, faz um notável trabalho, ano a ano, eleição a eleição, de aprimorar a fiscalização sobre a validade, a rigidez, a qualidade do seu sistema de coleta e apuração de votos. Em relação ao Supremo, do mesmo modo, todos os países do mundo fazem a opção de existir um tribunal constitucional, uma corte constitucional, com essa atribuição de verificar a constitucionalidade da atuação dos demais poderes do Estado. É assim nos Estados Unidos, na Europa Ocidental inteira. Então são práticas, assim como essa da Justiça Eleitoral brasileira, que aludi, no caso do Supremo, mais do que seculares. Séculos e séculos, e agora
esta crítica oportunista, uma crítica antidemocrática e uma crítica que ultrapassa a liberdade de expressão na medida em que passa a pregar a violência. Se fosse puramente a crítica, dizer, olha, eu não gosto desta ou daquela decisão, normal. Agora, querer fechar o Supremo, invadir o Supremo, matar os ministros do Supremo, agredir suas famílias, como nós vimos recentemente até num evento em outro país, isso é um disparate, isso é um absurdo, isso é inaceitável e deve ser severamente objeto de reprovação moral, como nós estamos fazendo agora, e também de atuação das instituições punitivas. Então, eu considero que esse relacionamento entre os poderes vive daqui e dacolá os momentos de tensão, mas isso em todos os países democráticos do mundo, porque se não fosse isso, nós teremos uma ditadura de um só, e obviamente toda ditadura de um só degenera. Quem disse isso foi Aristóteles há alguns milênios atrás. É verdade, é verdade. Eu queria agradecer muito ao senhor Flávio Dino, senador eleito. Eu espero que eu e tudo que eu leio, acompanho o que os amigos dizem, seja o futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, e certamente o Ministério vai sair entregue a excelentes mãos. O senhor tem toda uma tradição na luta pela democracia e nós precisamos, não vai ser tarefa fácil a partir de 1º de janeiro, reconstruir o Estado brasileiro em meio a uma conjuntura nacional extremamente complexa e uma conjuntura internacional também difícil. Então, agradeço muito a gentileza do senhor ter atendido o meu convite e desejo mesmo que, caso convidado, aceite para ser ministro da Justiça e da Segurança Pública, um cargo tão importante para o Brasil. Eu agradeço, Vila, a sua gentileza, novamente homenageei o seu trabalho e lembro que havia uma reflexão na transição da ditadura para a democracia sobre o entulho autoritário. E é isso realmente que nós vamos ter agora que remover novamente para termos um projeto nacional de desenvolvimento com justiça social. Muito obrigado a você, Vila, e meus cumprimentos a todos que nos acompanharam. Eu agradeço muito e lembrar que essa expressão, salvo engano, acho que era do Fernando Lira, né? Então, o ministro da Justiça de Tancredo Neves, que acabou não sendo, porque o destino assim não permitiu, né? E realmente eu estou dizendo isso aos mais novos especialmente, que nós realmente demos um grande salto para trás, mas eu tenho certeza que com o senhor e com todos que vão governar o Brasil, a partir do ano que vem a gente vai enfrentar essa questão. Muito obrigado, então, um grande abraço para o senhor.